Crux fidelis inter omnes, arbor una nobilis, nulla silvata lembro fet, fronde flore germine, dulce lignum dulces clavos, dulce pondus sustinet. As provações. A predição de Mamãe Margarida. Lembram-se ainda todos certamente das palavras que a mãe de Dom Bosco lhe disse no dia em que o santo celebrou pela primeira vez em Castelnuovo. Recorda-te sempre, meu filho. Começar a dizer missa é começar a sofrer. A vida inteira de São João Bosco justificou fielmente essa profunda observação. Dos sofrimentos comuns a todos os homens, teve seu quinhão e bem abundante. Ficou órfão aos 2 anos. Passou a primeira infância na mais dura pobreza. Na juventude encontrou a cada passo o obstáculo que o colocava fora do caminho que era o seu. Em Chieri levou a vida de estudante pobre, com todas as relativas privações e fadigas. Finalmente chegou a ser padre. E então as provações se multiplicaram. Expulsam-no de todos os lugares. A Marquesa Barolo despede-o. Os amigos duvidam da integridade de suas faculdades mentais. A autoridade o atormenta. A miséria se instala em sua casa. E a doença obriga-o a afastar-se por 6 meses de sua família adotiva. Estamos apenas no começo de sua existência e já sofreu como pouca gente no mundo. Amanhã terá que pagar com o aumento de sofrimentos a consolidação de sua obra, a rapidez de sua difusão, o bom êxito de suas iniciativas. A mãe lhe irá morrer bem cedo. Seus auxiliares das primeiras horas irão abandoná-lo um após outro. Suas primeiras construções desmoronarão. Continuará a faltar-lhe dinheiro e terá que ver suas iniciativas rodeada de descrédito. Mais tarde virão as fadigas inerentes a esta tarefa sobre-humana, as ingratidões, a deserção de alguns de seus filhos. 30 anos de esforços obstinados para obter de Roma o reconhecimento definitivo da congregação e 1000 outros aborrecimentos que os melhores dentre seus discípulos mal podem partilhar com ele. Por toda a vida, a dor lhe foi companheira tão fiel quanto cruel. Deixou-o bem raras vezes e em certos momentos encarniçou-se contra ele com um furor tão intransigente que nos deixaria desconcertados se não soubéssemos que os preferidos de Cristo Nosso Senhor são também os que mais intimamente participam de sua paixão. Filhos seus que o abandonam. Quanto sofreu, por exemplo, ao ver-se abandonado por alguns de seus filhos? Eram aqueles em que tinha depositado as melhores esperanças. Pesquisando as origens das 2 congregações que ele fundou, surpreende-nos ver o material tão inferior de que se serviu para os alicerces. E como pode ficar de pé um edifício erguido sobre bases tão frágeis? Essa é a pergunta da prudência do mundo. Mas Dom Bosco, fiel a seu princípio de apostolado, caminhava para a frente com os meios e os homens de que dispunha. Fazia o bem sempre que podia fazer e da maneira como podia. Fazia fogo com a lenha que tinha. É, porém, necessário confessar lealmente que Deus lhe mandara desde o início alguns elementos de primeira ordem. Rua, Álbera, Secute, Francesia, Bonetti, Durano, Fagnano e outros muitos. Esses lhe permaneceram fiéis até o fim. Mas houve outros, de inteligência não menos brilhante, de virtudes aparentemente sólida, chamados sem dúvida a segui-lo e a se tornarem colunas da grande obra que nascia, os quais, no entanto,
por motivos nem sempre claros, o abandonaram um dia. Não falemos de ex-alunos que atraiçoaram um mestre e passaram para o campo adversário. Falamos de filhos da primeira hora, por ele nutridos, educados e instruídos para serem seus colaboradores, e que foram empregar toda essa bagagem de ciência e de educação moral no campo do magistério oficial ou nas dioceses de onde eram provenientes. Para alguns desses, Dom Bosco tinha realizado verdadeiros sacrifícios. Não só os havia educado gratuitamente, mas lhes tinha ainda mais tarde proporcionado a facilidade e os meios financeiros necessários para inscrevê-los nos cursos universitários, e assim permitir-lhes a obtenção de 1 ou até 2 diplomas. Ele pensava assim: amanhã estes jovens me prestarão ótimos serviços, dirigindo minhas casas ou ensinando nos cursos superiores de humanidades. Porém, infelizmente, mais de um dele se deixou seduzir pelo mundo ou por promessas de um futuro mais brilhante. Alguns chegaram até a dizer, naturalmente depois de tirar o diploma, que em casa de Dom Bosco se passava mal, tanto na mesa como no que se referia a vestuário e em tudo mais. Outros não souberam corrigir no próprio caráter o que era nocivo à harmonia geral. Todos eles, enfim, tiveram pouca ou nenhuma confiança no seu mestre e na duração de sua obra, e por isso o abandonaram. Coisas que se explicam entre os homens, mas não era nada belo. Para Dom Bosco foi muito doloroso. Apesar disso, em todos esses casos de deserção, o santo cujo olhar via muitas vezes para além dos acontecimentos, preocupava-se tão somente com o futuro desses moços. Vejam só o que ganhou nosso colega, o clérigo D. Dizia um dia no fim de dezembro de 1862, na presença de Dom Bosco, um assistente do oratório. Uma fístula na boca. Eis a sorte que teve. Qual é a opinião do médico? Perguntou Dom Bosco. Disse o que acabo de dizer. Mas assim mesmo lhe deu licença de entrar para os capuchinhos. O senhor acha que essa doença irá piorar? Sem dúvida, D. quer seguir seus caprichos, mas não vai dar certo. Por quê? Você sabe como é que ele conseguiu entrar para os capuchinhos? Muito por alto. Pois foi assim. Há tempo ele tinha feito pedido para ser aceito aqui. Eu o tinha admitido, e ele se fizera salesiano. Tudo correu muito bem nos primeiros anos. Arranjei até uma pessoa que assumia a responsabilidade de todas as despesas de seus estudos e prometeu ainda construir-lhe, nas vésperas da ordenação, o patrimônio eclesiástico. Um dia mudou de repente. Certificou-se de que a proteção prometida não lhe faltaria em nenhuma hipótese, e então manifestou o desejo de nos deixar. Procurei fazê-lo desistir do infeliz projeto. Servi-me de seus amigos, especialmente de Calheiro, para persuadi-lo de que Deus o castigaria por sua ingratidão. Tudo inútil. Obstinou-se na sua ideia. Foi então que lhe veio essa molesta infecção ganglionar, que se manifestou num verdadeiro colar de abscessos. Sofreu todo o outono de 1861 e o inverno de 1862. Nessa ocasião veio visitar-me mais de uma vez, e numa delas, lembro-me bem. Perguntou-me se, abandonando a ideia de sair do oratório, ficaria curado. Eu lhe respondi: volta ao caminho ao qual Deus te chama, e te prometo que dentro de uma semana estarás curado. Seguiu o meu conselho, e dentro de 8 dias a supuração cessou. A doença tinha desaparecido. Por uns meses correu tudo bem. Mas depois, a saúde recuperada lhe fez esquecer a promessa e voltou aos seus planos. Então a inflamação das glândulas recomeçou mais aguda que antes e nunca mais parou. Até em sua casa e no seminário de Bra não o deixaram os desagradáveis tumores. Agora tu me estás dizendo que a doença se agravou e que há a ameaça de uma fístula? Pois a notícia não me surpreende. O senhor acha que ele irá acabar mal? Isso não, absolutamente, pois é um bom rapaz. Mas quem sabe se Deus não se cansará e ele não acabará sendo um mau padre? Ah, isso não, nunca.
Mas nem irá deixar a batina? Não. Então vai morrer? O silêncio de Dom Bosco fez compreender que esta desgraça lhe iria poupar muitas outras. O desertor tornou-se sacerdote, professor de teologia moral, pároco e sempre de conduta exemplar. Mas morreu ainda moço, vitimado por uma tuberculose, cujas primeiras manifestações estavam precisamente naquela infecção ganglionar. Visita da polícia ao oratório. Enquanto a provação sacudia assim violentamente a árvore da congregação, atirando por terra mais de um fruto promissor, também a calúnia veio desencadear-se sobre ela, tentando destruir a fama de que gozava perante o público. 2 perseguições brutais foram levadas a efeito no oratório no fim da primavera de 1860, na época em que o curso secundário já superava o número de 300 alunos. Os elementos que tinham bastado para alarmar os poderes públicos consistiam num breve em que Pio IX agradecia a Dom Bosco uma sua carta cheia de afeto e de notícias religiosas, e num bilhete apreendido no qual o arcebispo de Turim, exilado em Lyon, lhe perguntava qual o meio mais seguro para lhe fazer chegar às mãos uma circular confidencial destinada aos párocos da arquidiocese. Aos olhos do governo, o oratório era um foco de conspiração. De lá partia uma correspondência clandestina para informar o Papa de tudo que a Revolução tramava. Lá se inculcavam a toda uma geração de jovens os princípios reacionários, e naqueles muros se escondiam armas e munições para um movimento subversivo, interminável fecundidade da fantasia sectária. O resultado dessas calúnias foi um mandato de averiguação, firmado por Farini, ministro do Interior. No dia 26 de maio, véspera de Pentecostes, pouco depois do meio-dia, quando Dom Bosco, ao terminar o recreio dos meninos, se dirigia para seu escritório, o oratório foi invadido por um bando de policiais. Enquanto alguns tomavam conta da saída, os demais penetraram em casa e iam observando os menores movimentos do pessoal, obedecendo às ordens de seus chefes. Estes intimaram a Dom Bosco a ordem de busca de que tinham recebido o encargo. Queiram ter a bondade de me mostrar a ordem por escrito, disse o santo com a maior gentileza. Do contrário, não poderia deixá-los entrar nestes locais, embora com o meu grande pesar. Veremos, respondeu um dos policiais em tom de ameaça. Como? Redarguiu Dom Bosco. O senhor se atreveria a fazer uso da força? Olhe que eu sou um simples cidadão, mas de acordo com a Constituição do país, meu domicílio é inviolável. Enquanto o senhor não me apresentar provas de que é enviado pela autoridade, eu me oporei à busca e me reservo todos os direitos. Tiveram que atender a esse pedido tão legítimo. Um dos agentes correu até o ministério para buscar o mandato, o qual atingia também o padre Cafasso, o conde Cais, seu ótimo amigo e presidente das conferências de São Vicente de Paulo em Turim, e mais um sacerdote. Contra os 4 havia suspeitas de relações comprometedoras com os jesuítas, que tinham sido mandados ao exílio com o arcebispo Monsenhor Franzoni e com a Cúria Romana. Encontradas provas seguras de culpabilidade, devia-se efetuar a prisão dele. E a perseguição começou. Mal chegara Dom Bosco a seu quarto, foi revistado da cabeça aos pés sem o mínimo respeito. Tanto que, num dado momento, comentou com um texto da Escritura os extremos a que estavam chegando no torturar-lhe a paciência inesgotável. Et cum celeratis reputatus est. Que é que o senhor está dizendo? Interrogou o policial. Estou dizendo que os senhores me estão prestando o mesmo serviço que um dia foi prestado a Nosso Senhor. Depois dessa revista em regra, passaram a examinar os móveis dos 2 aposentos. Foram esquadrinhados minuciosamente. O cesto de papéis foi o que mais atraiu a atenção dos agentes, porém não chegaram naturalmente a descobrir o famoso corpo de delito. Finalmente, achando-se já todos irritados pelo êxito infeliz das pesquisas, o chefe disse ao santo: Vamos, não nos faça mais perder tempo. Entregue-nos os papéis. Que papéis? Ora, os que nos interessam.
mas não posso dar-lhes o que não tenho. O senhor não tem nenhum papel em que se trate de suas relações com os jesuítas, com o arcebispo e com o papa? Pois estou lhe dizendo que não tenho nada. Se não acredita em mim, deixe-me em paz. Escute, o senhor me acha com cara de tolo? Evidentemente que não. E como é que o senhor supõe então que eu iria conservar em meu poder, em dias como estes que correm, papéis desse gênero a que se refere? Se eu os possuísse a estas horas, já os teria destruído ou escondido em lugar seguro. E agora, se quiser, continue suas pesquisas, porque eu não tenho mais tempo a perder. E sentou-se para escrever algumas cartas. Apenas terminava cada uma delas. Um dos policiais tomava-a nas mãos para examiná-la, enquanto os outros continuavam a pesquisa. A certa altura, julgaram ter descoberto o corpo do delito, pois, ao remexer num grande cofre, descobriram uma fechadura trancada com 2 giros de chave. Que é isto aqui? Isto é um segredo, disse Dom Bosco com o ar mais sério do mundo. Segredo ou não, temos que abrir. Sinto muito, mas não posso abrir. Cada um tem o direito de esconder certos documentos dos quais possa resultar algum descrédito para si ou para sua família. Peço-lhes, portanto, que não insistam. Abra, senão arrombamos a fechadura. Nesse caso eu abro, mas protesto mais uma vez em nome de minha honra. Da misteriosa gaveta saiu um maço de faturas, pelas quais o policial ficou sabendo que Dom Bosco devia 7.000 francos ao padeiro Magra, 2.150 ao curtume que fornecia couro à oficina de sapataria do oratório, e assim por diante. Era o passivo do pobre Dom Bosco, faturas de arroz, de óleo, de macarrão e outras. Os agentes, bastante embaraçados, olhavam para Dom Bosco e este não se movia. Já estava cansado de suas visitas, mas conservava inalterado o ar de vítima. A tragédia estava ameaçando terminar em comédia. Entre os papéis foi encontrado o texto original do breve de Pio IX. Os homens queriam levá-lo, mas Dom Bosco se opôs. É um original, não posso desfazer-me dele. Justamente por ser original, mas para os senhores não dá na mesma eu oferecer-lhes uma cópia fiel? Pois levem isto, e lhes ofereceu o penúltimo número das leituras católicas. Mas isto é italiano, objetou um agente. Desculpem-me, mas reparem que o texto latino está ao lado, e esta é a tradução, portanto há mais vantagem ainda. De fato é muito melhor, observou o outro. O italiano compreende-se muito mais facilmente. Depois, revistando um armário, deram com uma coleção dos bolandistas. Que livros são estes? São livros escritos pelos jesuítas. Pelos jesuítas? Então vamos confiscá-los todos. É melhor ver antes o que contém. Opinou ajuizadamente outro policial assustado com o volume da coleção. São vidas de santos muito edificantes, disse Dom Bosco. Vejam esta, por exemplo, de São Simão Estilita, que é curiosíssima. Ouçam. Este homem extraordinário, abalado pelo pensamento do inferno e pensando que temos uma alma só, a qual é preciso salvar a todo o custo, abandonou pátria, parentes e amigos e se retirou à solidão. Aí viveu muitos anos em cima de uma coluna, onde fizera construir um mísero abrigo. De lá de cima pregava às multidões, recriminando aos homens do mundo, porque só se preocupavam dos prazeres, sem pensar nas penas eternas do inferno que os esperam por empregar mal os dias da própria vida. Vai bem, já chega! Interromperam os policiais. E os bolandistas voltaram à prateleira. Os senhores me fariam realmente uma grande gentileza se lembrassem que hoje é vigília de Pentecostes e tenho várias centenas de meninos para confessar. De fato, respondeu um deles, já terminamos. Mas diga uma coisa, Dom Bosco. Por que nossa presença aqui em outros lugares provoca sustos, lágrimas, gritaria e até desmaios? Aqui, pelo contrário, em vez de assustá-lo, parece que lhe causa mais suave alegria. Meus senhores, é porque tenho a consciência tranquila e tenho absoluta certeza que comigo não encontrarão coisa alguma que me possa comprometer.
Acabaram por acreditar no que Dom Bosco dizia, mas a si mesmo tomaram conta arbitrariamente da correspondência da tarde quando aí pelas 5:30 entrou o porteiro para entregá-la. A primeira carta que abriram era do gabinete do ministro do Interior, um pedido insistente para que Dom Bosco recebesse um órfão sem recursos, sendo que Sua Excelência se comprometia a entrar com 150 liras para a admissão do menino. Os policiais caíram das nuvens. Era a mesma assinatura que se lia no mandato de busca e ao pé daquela carta. 2 atitudes, 2 caras. Era bem o estilo do governo da época. Desnorteados como ficaram, esqueceram-se até de revistar o resto da correspondência que chegara. E foi bom, porque havia também uma carta de Roma, que mal interpretada teria causado quem sabe quantas dores de cabeça a Dom Bosco. Foi o próprio Dom Bosco quem o percebeu, e soube ter presença de espírito bastante para dizer àqueles senhores: estou vendo que ficaram empoeirados por causa deste desagradável trabalho. Permitam-me, portanto, que lhes ofereça uma escova. E também devem estar cansados. Depois de 3 horas de trabalho, ainda mais com este calor, vou mandar trazer um refresco. Os meninos estavam em recreio, e já havia 3 horas que receavam pela liberdade do bom pai. Quando viram passar as garrafas e os copos, compreenderam então que Dom Bosco mais uma vez tinha conseguido fazer mudar de ideia os homens que tinham vindo para lhe fazer mal. Mais uma busca. Depois desta visita domiciliar sem resultado, era para Dom Bosco considerar-se livre de qualquer suspeita perante as autoridades políticas. Mas não foi assim. 15 dias mais tarde, às 10 horas da manhã do dia 9 de junho, a polícia estava de novo no oratório. Nesse dia, a comissão encarregada da pesquisa dirigiu-se ao pobre ecônomo, padre Alazonati, que tremia como vara verde. Eram 3 os que compunham a comissão: o secretário do ministro Farini, o inspetor-geral da Instrução Pública e um professor da universidade laureado em teologia. Pelo modo de proceder dele, percebeu-se logo que a pesquisa tinha dupla finalidade: descobrir a origem das entradas que sustentavam a obra e encontrar nos livros, cadernos ou apontamentos dos alunos algum motivo para acusar o ensino que se lhes ministrava, para arrancar ao ecônomo a declaração de que o Instituto se mantinha com subvenções clandestinas do Papa ou dos príncipes italianos destituídos. Apertaram-no com perguntas tão malignas, tomaram um tom de intimidação tão grosseiro, desceram a injúrias tão vulgares e a vias de fato tão indevidas que o pobre sacerdote não suportou mais e desmaiou. Enquanto isso, saíra alguém à procura de Dom Bosco pela cidade. Chegou apressado e encontrou o pobre padre sem sentidos, recostado numa cadeira e rodeado pelos 3 inquisidores, cujos semblantes bem mostravam o remorso e o embaraço que sentiam. Com uma linguagem cheia de nobreza, Dom Bosco começou a lançar-lhes em rosto esse modo de proceder, e depois se colocou à disposição. Por mais que o interrogatório fosse apertado e extenso, não conseguiu pô-lo em contradição com as afirmações de seu ecônomo. A casa não contava para sustentar senão com as mesquinhas pensões e o crédito de que gozava perante os fornecedores. De subsídios clandestinos, nem sombra. Seguindo este caminho, a pesquisa corria perigo de ir a pique, pois as provas de culpabilidade que esperavam obter em confirmação das acusações eram absolutamente inexistentes. Por este motivo, os inquisidores se orientaram para o lado do ensino que se dava aos alunos. Percorreram todas as classes de humanidades, fazendo à direita e à esquerda perguntas que não raras vezes recebiam respostas corajosas e ajuizadas. Destas, por exemplo: quantas formas há de governo monárquico? 2. Absoluta e constitucional. Qual delas é a melhor? Ambas são boas, se os que governam são pessoas honestas. Quem matou Júlio César? Bruto. Fez bem em suprimir esse tirano da liberdade, não é? Não,
porque um súdito nunca se deve rebelar contra seu soberano. Mas e se esse soberano age mal? Um dia Deus o castigará. Mas ao menos não se poderia simular um atentado contra Vítor Emanuel para fazer-lhe compreender que deve deixar em paz os pobres, os bispos e o Papa? Não, isso não se pode fazer. Seus súditos devem somente pedir a Deus que lhe mova o coração e suportar com paciência. Mas todo aquele que persegue a igreja é um criminoso. Vítor Emanuel persegue a igreja, logo... O Senhor conhece os fatos melhor do que eu, e, portanto, raciocina assim. A nós aqui nos falam do rei e de seus antepassados sempre em termos respeitosos. Isso que o Senhor disse agora eu nunca tinha ouvido dizer aqui em casa. E até quando há tempos o rei esteve doente, fizeram-nos rezar pela sua saúde e pela sua alma. Bons meninos. Seu espírito simples e reto e seu sentimento católico educado na melhor das escolas punham-lhes nos lábios essas grandiosas respostas de uma clareza que encanta. E era o bastante para demonstrar àqueles juízes e instrutores improvisados que suas suspeitas não tinham nenhum fundamento. Depois da visita às aulas, foram à cozinha para experimentar a comida. Atravessaram o refeitório para verificar se os meninos tinham alimento suficiente. Percorreram todos os dormitórios, revistando todos os cantos, palpando todos os travesseiros. Desceram até a adega, na esperança de descobrir algum depósito de armas. Depois ainda a igreja, as oficinas, o salão de estudo viram passar os 3 inquisidores, e por toda a parte iam exigindo que se abrissem todas as gavetas, todos os armários, todas as caixas de utensílios. As mesmas secretas foram inspecionadas minuciosamente. Nada escapou à meticulosa investigação que durou 7 horas marcadas no relógio, sem que, porém, se descobrisse coisa alguma que servisse de corpo de delito, a não ser uma paginazinha de Pio IX que o professor ditara como exercício aos alunos da 2ª série ginasial. Essa página, tirada de uma encíclica conhecida de todos, constituía, na opinião dos investigadores, um delito político. Todos os cadernos foram confiscados, e foi a única presa que os terríveis caçadores obtiveram. Não voltaram de mãos vazias, mas a desilusão não era pequena. Como é esperto este padre, pensavam consigo mesmo ao retirar-se. Não há meio de fazê-lo cair em contradição. Não se pode encontrar um papel que comprometa ou um testemunho em seu desfavor, e como lhe querem bem todos esses meninos. Dessas observações todas, a conclusão que se impunha era reconhecer que Dom Bosco era inocente. Mas aqueles senhores estavam bem longe de pensar assim. Por conseguinte, o santo teve de suportar ainda 9 vezes, sempre com resultado idêntico, a vergonha e o aborrecimento de visitas domiciliares. Queriam talvez fazer desanimar o zelo de Dom Bosco e esfriar sua amizade para com seus 2 augustos protetores perseguidos? Ou talvez, atirando suspeitas sobre o oratório, pretendiam vê-lo morrer por falta de simpatia? Em qualquer uma das hipóteses, estavam redondamente enganados. Jamais Dom Bosco se sentiu tão afeiçoado a seu arcebispo e a Pio IX como depois que teve de sofrer alguma coisa pelo amor que lhes consagrava. E nunca as pessoas de bem lhe demonstraram tão eficazmente a própria admiração pelas suas raras virtudes de apóstolo. Para conseguir o pão de cada dia. Essa admiração não se manifestava somente em palavras, mas tomava muitas vezes a forma de auxílio financeiro. Só Deus sabe quanta necessidade ele tinha de auxílios dessa natureza. Sua vida inteira pôde-se dizer que foi uma corrida para conseguir recursos monetários. Essa preocupação era o pesadelo de seus dias e de suas noites, não o abandonando nem sequer no leito de morte. Pouco antes de deixar a terra, pedia desculpas ao padre Rua de lhe deixar como herança tantas dívidas, especialmente provenientes da construção da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Pode-se dizer que dezenas de milhões de liras lhe caíram nas mãos, mas não paravam nelas, porque corriam logo a acalmar os credores mais exigentes. As necessidades de Dom Bosco
dizia Monsenhor Bertagna. Eram sempre maiores que as esmolas que recebia. Apenas recebia um soldo, comprometia-se a pagar 2. Para construir o Oratório de Turim, para abrir casas semelhantes em outras cidades da Itália e depois em outros países, para edificar 3 grandes igrejas, para sustentar a boa imprensa, pagar suas contínuas viagens, cobrir as despesas de equipamento, expedição e manutenção de suas turmas de missionários, para vestir e nutrir seus filhos espirituais, pequenos e grandes, e assumir o encargo dos estudos que deviam fazer, para socorrer a tanta miséria que encontrava em torno de si, que enormes somas lhe eram necessárias. E onde buscá-las? No bolso de seus benfeitores, enviados pelo céu. Mas como era difícil arrancar esse dinheiro, Dom Bosco tinha que pôr em ação todos os meios para conseguir que a riqueza exercesse uma de suas funções sociais. Hoje escrevia ao ministro da Guerra para conseguir uns capotes militares para seus rapazes, ou uns cobertores para as camas. Amanhã a direção das estradas de ferro para obter um desconto nas passagens para seu pessoal. Mais tarde a um benfeitor, proprietário de uma olaria, para que lhe fizesse um donativo de alguns milheiros de tijolos para uma construção prestes a iniciar-se. Ao rei e aos príncipes enviava súplicas para mover-lhes o coração e a bolsa em favor de seus meninos. Aos ministros lembrava que não ficava mal aliviar as dívidas do oratório com alguma subvenção extraordinária, tanto mais que lá se encontravam meninos recomendados pelo ministério. Um dia se dirigia a um amigo generoso para que lhe emprestasse uma soma. Outro dia recomendava sua pobreza às grandes associações de beneficência. Nos casos mais críticos, enviava uma circular a seus benfeitores insignes, a seus leitores, às almas devotas de Nossa Senhora Auxiliadora. Assim é que escreveu milhares de páginas destinadas tão somente a atrair a atenção dos outros para suas graves necessidades. Quantos passos teve que dar e quantas artimanhas teve que usar para esse fim. Aceitava a pregação de tríduos, de novenas, de sermões de ocasião. Fazia conferências, prestava toda sorte de serviços. Não recusava nem sequer convites para jantares, embora tais convites não lhe agradassem nem um pouquinho. Quando tinha certeza de receber algum auxílio das pessoas que o convidavam ou que lhe pediam algum serviço, o Marquês Fossati prometeu-lhe um dia 3.000 liras em notas de 100, pagáveis em 30 jantares, e Dom Bosco aceitou. No 15º jantar, o Marquês teve pena de seu convidado e dispensou-o do resto. Já a duquesa de Montmorency-Laval era inexorável. Quando Dom Bosco queria alguma esmola, tinha que ir buscá-la no seu castelo de Borgo, a 20 quilômetros de Turim. Ao sentar-se à mesa, encontrava a oferta debaixo do guardanapo. O meio de que se serviu para larga escala para juntar as somas de que tinha necessidade foram as rifas. Era coisa muito em voga naquela época e ele também quis usá-la. Mas ninguém calcula o trabalho que lhe custaram as 10 ou 12 rifas que realizou. Quantas cartas, quantas visitas, quantas escadarias, quantas horas de antessala para angariar prêmios, para constituir uma junta executiva, para obter as devidas autorizações, para vender os bilhetes, para interessar a imprensa, para justificar os atrasos na extração e para servir aos felizes premiados. Certos dias ficava atordoado e chegava a perguntar a si mesmo se o trabalho não era superior ao resultado. Quando, enfim, se encontrava completamente sem dinheiro e com dívidas muito elevadas, punha o chapéu na cabeça e tomava o trem para a França. Foi o que fez no fim do inverno de 1884. Tinha recebido más notícias de Roma. A construção da Igreja do Sagrado Coração tinha sido suspensa por falta de dinheiro. E o empreiteiro estava apresentando uma conta de meter medo. O santo não hesitou nem um momento. Decidiu partir para o sul da França. E nota-se que ainda estava em convalescença de uma bronquite. A todas as insistências de seus filhos mais afeiçoados, como Rua e Calheiro,
Do cardeal Alimonda, arcebispo de Turim, do médico respondia: Mas não estão vendo que não podemos continuar assim? Só a França me poderá vir em socorro neste momento. E partiu. No entanto, para desempenhar esse papel de pedinte, ia deixando pelo caminho os últimos restos da saúde. Consumia-se em trabalhos que já não eram mais para ele. Considerem os leitores quantas horas dessa bela vida tiveram de ser gastas na preocupação de arranjar dinheiro. É deplorável não tê-las podido empregar em tarefas mais sublimes, em criações novas. Mas ninguém pense que Dom Bosco lamentava isso. Uma vez que tinha que sustentar tantos meninos, achava a coisa mais natural que tal preocupação lhe pesasse toda inteira sobre os ombros. Quando o problema do pão de cada dia se tornava cruciante, quando a escassez de meios se tornava quase trágica, então é que viam Dom Bosco mais alegre que de costume. Por isso, quando os salesianos ouviam de seus lábios gracejos mais espirituosos e quando viam rico de bom humor, não deixavam de comentar. Sem dúvida nenhuma, hoje Dom Bosco deve estar passando por algum grande dissabor. Senão, não estaria tão alegre. Raramente se enganavam. Essa alegria da alma não era nada de estudado. Não era o resultado de um esforço de caráter para não deixar transparecer nada de suas perturbações íntimas. Era a convicção de que, uma vez que os meios humanos se tinham esgotado, ia entrar em cena a providência divina, e esta jamais deixava de intervir. Se o santo punha todo o seu empenho para sair das circunstâncias difíceis, também a providência ajudava-o maravilhosamente a equilibrar os pratos da balança. A esse respeito, há um sem número de exemplos. A providência intervém admiravelmente. A casa de Turim estava devendo 30.000 liras a um empreiteiro. Aborrecido com o atraso do pagamento, o homem estava ficando furioso. Certa manhã, chega ao oratório muito irritado e disposto a provocar um escândalo. Vai ao escritório do ecônomo e lhe declara que não arredará dali enquanto não receber a soma que lhe estão devendo. O ecônomo confessa que não tem nem mais um vitém em caixa. O negócio não pode acabar assim, diz o empreiteiro, levantando a voz. Quero falar com Dom Bosco. Foi levado à antessala, onde certo número de pessoas aguardavam a vez. Sentou-se de mau humor e resmungando alto. Nesse ínterim entra um senhor de modos imperiosos, de poucas palavras e dando mostras de muita impaciência. Quero falar com Dom Bosco e já. Desculpe, senhor, mas queira sentar-se e esperar sua vez. Não tenho tempo para esperar. E sem mais formalidades, foi bater à porta do quarto onde Dom Bosco estava conversando com uma pessoa. Dom Bosco abre a porta e pergunta: O que o senhor deseja? Preciso falar com vossa reverendíssima. Pois não. Mas vai ter a bondade de esperar a sua vez. Não posso permitir que o senhor passe na frente de todas essas pessoas que estão esperando já há tempo. Estou com muita pressa e o que tenho a lhe dizer é muito pouco. Diante de tal insistência, Dom Bosco interrogou com o olhar os circunstantes e fê-lo entrar. Sente-se. Muito obrigado, não quero sentar-me. Mas o que o senhor deseja? É um minutinho só, aqui está. Quer ficar com isto? E colocou um pacotinho sobre a mesa. Depois disse: Adeus, meu bom padre, reze por mim. E saiu. Logo em seguida, entrou a condessa V e lhe perguntou: Não lhe sucedeu nada, Dom Bosco? Esse homem me deu medo. Ora, disse Dom Bosco, veja o que ele me trouxe. E abrindo o pacote encontrou 30 notas de 1.000 liras. Quando chegou a vez do empreiteiro, Dom Bosco lhe deu as 30.000 liras que lhe estava devendo. O credor, todo confuso por ter insistido tão grosseiramente, pediu 1.000 desculpas. Haviam-me dito que vossa reverendíssima não tinha dinheiro para me pagar. Estou vendo que me enganaram. Uma vez o oratório tinha que pagar 325 liras de imposto. Tinha chegado o termo improrrogável para satisfazer a obrigação. Se não tivesse o pagamento nesse dia, iriam proceder à execução judicial.
O padre Rua vai à portaria, procura na caixa e nada. Revista a casa toda e não encontra um centavo. Corre ao quarto de Dom Bosco, expõe-lhe seu embaraço e lhe pergunta se tem por acaso tal soma. Estou sem nada, absolutamente, responde Dom Bosco. Vamos rezar a Nossa Senhora Auxiliadora. E continuou a trabalhar tranquilamente. Passado poucos minutos, bateram à porta, e um senhor pediu para falar com Dom Bosco. Fizeram-no entrar, e depois de breve conversação disse: Olhe, eu não sou rico, mas reservei aqui uma pequena soma para os seus meninos. Quer aceitar a minha modesta oferta? Como não? Respondeu Dom Bosco. De muito bom grado. E o homem lhe entregou um embrulhozinho que continha 325 liras. Dom Bosco sorriu e disse: Na saída queira entregar ao padre Rua, por gentileza. O padre Rua examinou o dinheiro e comentou: Dom Bosco contou bem. Era mesmo esta soma que eu necessitava. Mandou imediatamente um portador ao escritório do cobrador. Já tinha passado meio-dia e a citação já ia sendo enviada ao executivo. Felizmente encontrou-se ainda o contínuo dentro do escritório e foi fácil reter a citação sem maiores complicações. Doutra feita, Dom Bosco estava grandemente embaraçado. Tinha que pagar uma enorme conta ao padeiro, e o homem até ameaçava suspender os fornecimentos se não fosse pago. E eis que de improviso aparece o conde R. D'Aliano e lhe diz: Minha senhora está gravemente doente, peça orações por ela. E lhe entrega uma soma que era precisamente a metade do que estava devendo ao padeiro. Imediatamente os meninos fizeram orações especiais com grande fervor. Ao terceiro dia, o conde voltou para contar que sua esposa tinha sarado e lhe entregou a mesma soma da primeira vez, de sorte que a conta da padaria foi paga integralmente. No mês de março de 1880, Dom Bosco foi passar 8 dias em Nice. Nessa ocasião, o senhor Ernesto Ramel, leal amigo do santo, ofereceu um banquete a todos os amigos do oratório de São Pedro e foram convidados vários membros da família salesiana. Momentos antes do jantar, estava o advogado Michel, muito conhecido pela sua caridade, conversando com Dom Bosco, e este lhe disse: Nossa capela é muito pequena e demasiado pobre. É absolutamente necessário um lugar mais digno para hospedar a Nosso Senhor. Tenho aqui um projeto que me apresentou há pouco o senhor Levrault, nosso ótimo e digno arquiteto. O orçamento é de 30.000 francos. 30.000 francos. Duvido que Vossa Reverendíssima possa encontrar tal soma em Nice. Tivemos neste inverno tantas conferências, tantas rifas, tantas coletas de todo o governo que as bolsas ficaram vazias. Contudo, preciso conseguir esta soma. Bateu meio-dia e foram para a mesa. À sobremesa levantou-se o guarda-livros da casa, senhor Saitô, e disse: Tenho a comunicar-lhe, Dom Bosco, que uma pessoa caridosa me entregou 30.000 francos destinados a Vossa Reverendíssima. Pode mandar buscá-los no meu escritório quando achar conveniente. Bendita seja Nossa Senhora Auxiliadora! Exclamou Dom Bosco, juntando as mãos e erguendo os olhos aos céus. É um começo esplêndido. Em 1869, o padre Rua, que era então ecônomo do oratório, recebeu o aviso regulamentar para o pagamento de uma letra que vencia no dia seguinte. Não era uma soma demasiado grande, mas era preciso arranjá-la. Em casa não se fazia nada sem avisar antes Dom Bosco, mesmo nos assuntos de menor importância. Quando então aparecia no horizonte qualquer nuvenzinha escura, aí é que o ecônomo corria para informá-lo com uma diligência extraordinária. Nesse dia, Dom Bosco estava ocupadíssimo e se contentou em responder ao padre Rua: Dê um jeito você mesmo, e continuou seu trabalho. O padre Rua, já bastante acostumado a esse gênero de conselhos, deu um giro pelo oratório. Foi à livraria, à tipografia, à sacristia. Esvaziou conscientemente todas as gavetas. A sua já estava vazia, aliás. Era esse o seu estado normal sempre que havia pagamentos a fazer. Depois de contar tudo e recontar, não dava ainda a quantia suficiente. Foi ter então de novo com Dom Bosco.
Faltam mais de 30 liras, disse-lhe o padre Rua. Pois procure mais. Mas, Dom Bosco, o senhor vai partir amanhã cedo. Quer deixar-me neste embaraço? Se passar do meio-dia, a letra será protestada. Dom Bosco não pode fazer nada. Tenho que partir e você arrume-se. Na manhã seguinte, as benditas 30 liras não davam sinal de aparecer. O padre Rua, que tinha ido mais uma vez falar com Dom Bosco, estava imaginando argumentos para fazer-lhe ponderar os inconvenientes de um protesto quando chegou o cavalheiro Ochelete. Bom dia, Dom Bosco. Preciso falar com Vossa Reverendíssima. Impossível. Estou de saída e não quero perder o trem. Mas é para dar-lhe um dinheirinho. O padre Rua está autorizado a recebê-lo. Dê a ele. Mas não demore, venha comigo que conversaremos no caminho. O cavalheiro Ochelete era um insigne benfeitor do oratório. Ia todos os sábados levar sua oferta. Logo que se encontraram na rua, contou a Dom Bosco que justamente nesta manhã lhe tinha vindo a ideia de pagar a importância de uns bilhetes de rifa. A princípio tentara afastar a ideia, pois o seu dia de visitar o oratório era sábado e não quarta-feira. Mas depois, atormentado e como que dominado por uma obsessão, tinha vindo sem demora saldar sua pequena dívida. Mas afinal, qual é a importância que monta essa dívida tão importuna? Uma ninharia, 30 liras e alguns centavos. Dom Bosco sorriu e disse: "E só por tão pouco me queria fazer perder o trem?" Mas depois, tomando-lhe a mão, continuou: "O padre Rua lhe vai contar como foi uma boa inspiração que o senhor teve. Sem este dinheirinho, teríamos hoje uma letra protestada ao meio-dia. Milagres financeiros como esse sucederam-se sem interrupção na vida do santo. Em certos momentos parecia que tudo vinha abaixo. Chegavam contas enormes para pagar e a caixa estava vazia. Iam procurá-lo. Suspendia uma carta que estava escrevendo e respondia: 'Está bem.' Naturalmente insistiam: 'É preciso tomar providências, Dom Bosco.' E ele replicava com calma: 'A divina providência dará uma solução.' E continuava a escrever, quer se tratasse de 30, quer de 40 ou 100.000 francos. Aparecia sempre alguém no tempo oportuno e oferecia a soma necessária. Dom Bosco, sem surpreender-se, sorria. Rorate celi de super, et nubes pluant justum. Rorate celi de super, et nubes pluant justum. Ne iras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis, ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est. Jerusalem desolata est, domus sanctificationis Tuae et gloriae Tuae, ubi laudaverunt te Patres nostri. Rorate celi de super, et nubes pluant justum.